pessoal, espero que todos estejam bem, né? Esse cenário trágico aí, criminoso de pandemia no Brasil. E eu vim falar para vocês sobre a Comuna de Paris, focando a Comuna como sendo uma revolução contra o Estado. Então eu queria agradecer ao Jepp Marx pelo convite para estar falando aqui nos 150 anos da Comuna. A minha ideia geral é essa, de que a Comuna foi uma revolução contra o Estado, foi um evento épico que trouxe dimensões mitológicas, inclusive, né, como todo evento de relevância histórica universal, apesar dos seus 72 dias de funcionamento apenas de existência, né, de 18 de março a 28 de maio de 1871. E essa importância histórica universal tem a ver com a possibilidade que a Comuna abriu, inédita na história até então, de superação da arquitetura de dominação social do capital, né? Ou seja, de como seria possível viver num mundo de igualdade e de liberdade efetiva, já que a Revolução Francesa trouxe esses elementos apenas em potencial e de modo contraditório, vamos dizer assim, sempre incapazes de permitir isso. E a sua universalidade também, o seu caráter histórico universal está ligado a essa forma política finalmente encontrada para levar a cabo a emancipação econômica do trabalho, né, conforme o Marx escreveu lá na Guerra Civil em França. E a ideia de que a Comuna foi fundamentalmente um acontecimento dos trabalhadores anônimos, trabalhadoras anônimas da Paris do final do século XIX. Tá? A Comuna é uma revolução social total, na feliz expressão do cientista político português João Bernardo. É uma revolução social total inventada por condições novas de uma expansão do capitalismo na segunda metade do século XIX na França, fundamentalmente com o segundo império, né, de Napoleão III. Mas vejam, a Comuna de fato, como essa revolução social total, digamos assim, ou multidimensional, ela poderia ser tratada de vários âmbitos, né? Por exemplo, acerca dos seus organismos de poder dos trabalhadores, o Conselho Geral da Comuna, o Comitê Central da Guarda Nacional, o Comitê de Salvação Pública já no final, a relação entre esses organismos, as cooperativas, a tentativa de produção de autogestão por local de trabalho, a partir do abandono das manufaturas pelos seus patrões, né, e a tentativa de criação de uma liga e também de expropriação, digamos assim, de manufaturas, de grandes manufaturas em seus projetos. A gente poderia tratar da igualdade de gênero, da luta das mulheres por essa igualdade, de Dmitriev, Louise Michel, etc. Sobre a arquitetura e o espaço urbano de Paris e a destruição e a modificação, as pegadas sociais dos trabalhadores na tentativa de constituição de uma outra civilização, e isso aparecendo simbolicamente numa reescrita, vamos dizer assim, do próprio espaço geográfico da Paris, da capital do mundo, entre aspas, da segunda metade do século XIX, nas facções políticas, neo-jacobinos, blanquistas, proudhonianos, republicanos, radicais e proto-marxistas. Também na dimensão sobre o nacionalismo, a luta nacional francesa de unificação contra a Prússia, mas ao mesmo tempo de uma república que, não abandonando o aspecto nacional, trabalha a dimensão internacional, né? Ou seja, aceita dentro das suas fronteiras, né, da cidade de Paris, a noção de república universal, república social, ou seja, onde os estrangeiros são aceitos. Vejam, são tantas dimensões que, de fato, a ideia de revolução social total parece adequada aqui. O contexto vocês já sabem, né? A gente está vivendo a queda do Segundo Império, que dura de 1852, com o 18 Brumário, o golpe de Napoleão III, até 1870, quando ele é capturado na Batalha de Sedan pelos prussianos. Surge então um governo de defesa nacional, com a proclamação da Terceira República, e esse período, né, do Segundo Império, de 1852 a 1870, é o período de grandes avanços capitalistas na França e em Paris,
e a produção de uma classe trabalhadora mais moderna, né, de um proletariado industrial mais moderno na Paris. Para vocês terem uma ideia, 2/3 dos trabalhadores ativos, né, da população ativa economicamente nesse período eram proletários, né, trabalhadores assalariados. E 40% da população de Paris tinha essa característica, né? Paris vinha passando por alterações significativas na sua própria estrutura urbana, com as modificações do Barão de Haussmann, alargando alamedas, né, e grandes avenidas, transformando a cidade num espaço de convivência pluriclassista, né, com parques onde integrantes de várias classes participam, mas ao mesmo tempo com a destruição e a redefinição dos bairros proletários, acabando com aquelas ruas estreitas favoráveis à constituição de barricadas, né? As grandes avenidas vão alterar, inclusive, as lutas de classes. Inclusive também com uma arquitetura opulenta, né? E de grandiosidade, dada a vigência do Império. Bom, os motivos da queda do Segundo Império existem vários, né, internos e externos. Do ponto de vista externo, a sucessão espanhola, com a casa, né, dos Hohenzollern lá da Prússia podendo estar também ocupando essa cadeira nesse cargo lá na Espanha. E aí Napoleão declara guerra. Eu já falei que ele foi preso, né, em Sedan. E o governo de defesa nacional tenta inicialmente seguir a guerra. Os trabalhadores de Paris são contrários a um acordo que vem sendo costurado pelos bastidores por Thiers e Bismarck, né? Bom, então isso acontece e vai se gerando aos poucos uma possibilidade ou uma efetividade de uma realidade de duplo poder. Os trabalhadores de Paris se negam a entrega às armas e ocorre uma eleição para uma nova Assembleia Nacional que dá ampla maioria aos representantes das classes dominantes ligadas a um mundo social mais ruralizado, né? Daí ser chamado de Assembleia dos Rurais. Poucos representantes da Paris proletária, vamos dizer assim, ou da pequena burguesia progressista. E a partir do dia 18 de março, com a tentativa de desarmamento dos proletários de Paris, que estão na Guarda Nacional, né, com a busca desses canhões que estão no 18º e 19º subdistrito de Paris, pelos generais Thomas e Leconte, com o fracasso dessa tentativa de desarmamento, porque os próprios membros, né, desses batalhões do Exército e da Guarda Nacional se juntam aos rebelados, né, ao povo em armas de Paris e matam esses dois generais. A partir daí, as classes dominantes deixam Paris fisicamente, digamos assim, vão a Versalhes, e aí se estrutura de fato uma situação de duplo poder, e a guerra entre nações, Prússia e França, torna-se uma guerra civil. Para vocês terem uma ideia do acontecimento inesperado, Marx trabalhou com a época, com a eclosão da Terceira República, de que os trabalhadores não deveriam ir muito à frente com aventuras, né? Deveriam aproveitar e usar as liberdades republicanas para proceder metodicamente com a sua organização de classes. Isso é mais ou menos vamos dizer assim, a proposta marxiana para a organização do proletariado da época. E Bakunin, descrente de uma possível insurreição ou de uma revolução em Paris, a partir desse contexto de guerra, vai a Lyon e ele participa de uma insurreição em setembro de 1870, uma insurreição fracassada. Para vocês terem uma ideia da posição de Bakunin à época, vou ler aqui um trecho de uma carta que ele escreveu em outubro, né, depois dessa insurreição fracassada. Diz ele: tenho de me ir embora, porque não encontro aqui absolutamente nada para fazer. Querido amigo, já não tenho nenhuma fé na revolução na França. Este povo não é de modo algum revolucionário. O próprio povo tornou-se doutrinário, argumentador e burguês, como os burgueses.
o melhor conselho que te posso dar é que escrevas antes de mais para todos os nossos amigos de Madrid, para que não venham à França, porque seria um gasto de dinheiro completamente inútil. Saiu deste país com um profundo desespero no coração. Então, essa é a posição de Bakunin, né, à época. Então, nem ele nem Marx esperavam esse acontecimento. E nem, no caso de Marx, propunham com que ele acontecesse. Evidentemente, com o desenrolar do acontecimento, Marx adere, apoia e procura participar do movimento. Bakunin já está fora da França, né, nesse período. E para a gente ver como são as posições muitas vezes complexas entre defensores, né, do que depois viriam a ser chamados de comunistas e anarquistas, né, ou de marxistas e anarquistas. Por exemplo, existem duas frases que provavelmente vai causar espanto, né? Vão causar espanto a vocês. Vejam, a primeira diz o seguinte: a comuna foi uma revolução contra o próprio Estado. Esta aberração sobrenatural da sociedade, né? De quem seria essa frase? Do Marx ou do Bakunin? E esta agora? A situação do pequeno número de socialistas convictos que faziam parte da comuna era extremamente difícil. Precisaram opor um governo e um exército revolucionários ao governo e ao exército de Versalhes. Vejam, então, essa segunda frase que poderia ser atribuída a Marx, na verdade é de Bakunin. E a primeira que fala que a comuna foi uma revolução contra o Estado, vamos dizer assim, numa visão mais simples, né? À primeira vista poderia ser atribuída a Bakunin, mas é de Marx. À época, essas posições, inclusive posições proudhonianas e marxistas ou marxianas, elas, em um certo sentido, também se embaralharam na comuna. Tá bem? Mas quais foram as efetivas medidas da comuna e por que a gente pode falar que ela foi uma revolução contra o Estado? Vejam, as medidas da comuna são conhecidas, né? Ela era a comuna um órgão de trabalho, executivo e legislativo ao mesmo tempo, e não um corpo parlamentar separado, né? A comuna aboliu a polícia dos costumes, o exército regular e o alistamento permanente, armou todo o povo, organizando-o como membro da Guarda Nacional, isentou de pagamentos aluguéis atrasados e decretou moratória de 3 anos para qualquer tipo de dívida, né? Os trabalhadores estavam muito endividados e esse foi um dos motivos também da perda de paciência dos trabalhadores com a Assembleia Nacional, principalmente os trabalhadores de Paris, né, que tinham suprimido a suspensão dessas dívidas, fazendo com que os trabalhadores se empobrecessem ainda mais num cenário de cerco dos prussianos a Paris, né? Elegibilidade de estrangeiros e a defesa de uma república nacional. Então, quando a gente lembra de Rossel, Dombrowski, Leo Frankel, todos eles tomaram parte na comuna, né? A diminuição dos salários ou a correlação dos salários de um servidor público, né, da administração pública, com os salários de trabalhadores manuais à época. Tá? A separação da igreja e do Estado, a utilização dos bens da igreja como sendo de patrimônio nacional e o tratamento da religião como uma questão de ordem privada. Vejam quantos elementos aqui de recuo histórico a gente tem atualmente, né? O decreto de que a educação deveria ser gratuita e para todos, né? A supressão do trabalho noturno dos padeiros e a autogestão em cooperativa pelos trabalhadores de fábricas abandonadas pelos patrões e a organização dessas cooperativas em uma grande liga, além de um projeto de expropriação de grandes manufaturas, mesmo não abandonadas. Todos esses projetos já estavam lá na comissão do trabalho e das trocas, tá? A derrubada da coluna de Vendôme, com aquela foto icônica, né? Aquela imagem icônica da comuna, com o busto, com o corpo, né? Com a imagem de Napoleão. Demolição da casa de Thiers, que tinha sido abandonada. Queima da guilhotina aos pés da estátua de Voltaire, apesar da existência de neojacobinos na comuna, e os incêndios, né, das principais edifícios públicos durante os dias derradeiros,
e das tulherias do Tribunal de Contas, do Palácio da Justiça e da Prefeitura de Polícia. Fundamentalmente, a Comuna, então, trabalhou com a restituição dos poderes sociais à população, né? A devolução desses poderes sociais à população. Tá? Então, há aqui um esboço, né, uma possibilidade embrionária de uma reunificação das esferas da política e da economia. Vejam, o Estado moderno e a política moderna, para a teoria social de Marx, é efetivamente uma usurpação dos poderes sociais pelos próprios indivíduos associados, né? O capital, na verdade, é esse poder social que separa os indivíduos de suas condições de vida e do controle social de suas condições de existência e de vida, né? Num poder impessoal, uma abstração real que efetivamente domina os sujeitos. A Comuna, então, trabalhou com essa restituição desses poderes sociais, que pode apenas acontecer com a reunificação dessas esferas política e econômica. O Estado moderno é, por assim dizer, uma estrutura política de comando do capital. Não pode ser derrubado, mas apenas dissolvido, ultrapassado, fenecido, né? Desaparecido pela constituição de órgãos de poder social que promovam efetivamente essa restituição. Tá? Então, essas medidas de cooperativa, liga, em uma federação de cooperativas associadas, com essas medidas políticas desse estado transicional, né, que foi a Comuna, colocam essa possibilidade de modo embrionário. Tá bem? Porque é isso que possibilita efetivamente a superação da divisão socio-hierárquica do trabalho, né? Aponta nessa direção. Então, a Comuna, por isso, carrega esses elementos históricos universais e por isso foi uma revolução contra o Estado, que aqui não deve ser entendido apenas como uma superestrutura jurídico-política, mas mesmo como uma estrutura política de comando do sistema do capital, tá? A partir das teorizações de Para Além do Capital de Istvan Meszaros, por exemplo. Então, ao fazer isso, a Comuna abre essa possibilidade que a gente vai ver em revoluções futuras, mas que ela inaugura. A Comuna, então, teve problemas, a gente sabe, e eu não vou entrar neles aqui, mas ela também sai a essa necessidade de uma dimensão, vamos dizer assim, dupla, né? Que seria a centralização funcional, vamos dizer assim, e administrativa de questões de gestão social, indispensável para, por exemplo, a vitória na guerra civil, e, por outro lado, essa descentralização do poder social pela autogestão socioeconômica. Sem esses elementos combinados, iniciativas de transição, elas dificilmente podem ser bem sucedidas. Tá bem? E essa transição que a Comuna trabalhou apontava também para esses órgãos extraestatais, né? Principalmente com essas expropriações e essa autoadministração dos territórios. O país foi dividido em 20 subdistritos com representantes e delegados nesses vários territórios. Então, essa unificação que eu venho colocando aqui sobre as esferas política e econômica também foram apontadas pela Comuna para a superação do Estado. Tá? Então, o Estado não é uma via de emancipação, né? Pela teoria marxiana. E ele visualizou e não tirou da cabeça essa forma política, como ele vai dizer, finalmente encontrada essa forma política encontrada através da qual seria possível viabilizar a emancipação econômica. Tá bem? Então a Comuna, por isso, é muito atual. A Comuna não ficou presa ao passado. A Comuna existe hoje, já existiu em outros momentos após
a sua existência de 72 dias, entre março e maio de 71, né, do século XIX, mas existiu também nas revoluções que aconteceram depois. Na Revolução Russa, com os soviets, na Revolução Espanhola, com os territórios autogestionados, né, com as milícias, entre comunistas, anarquistas, etc., tanto na zona rural como na área urbana. Na Revolução Chilena da década de 70 do século XX, com a administração das fábricas, o embrião de administração das fábricas e a autogestão do espaço rural, e também, por exemplo, mais atualmente em Rojava, no Kurdistão sírio, né? Nos territórios de autogestão do Kurdistão sírio. Presentes também em revoltas contra o golpe de 2002 na Venezuela, a luta popular de baixo na Venezuela, no Chile mais recentemente, né? Com a conquista da produção de uma nova constituição no Chile, e em Chiapas, no México, com o Exército Zapatista de Libertação Nacional. Então esses são, vamos dizer assim, reverberações da Comuna de Paris, né? Que foi um evento épico, né? Como eu coloquei. Michel Louvi, seguindo, vamos dizer assim, uma elaboração benjaminiana, né? Vai dizer que as revoluções são também não apenas uma promessa de um futuro igualitário, mas também um salto de tigre em direção ao passado, um salto dialético em direção a um momento no passado carregado de tempo presente. Essa noção, né, de Benjamin, de Zeit, é a ideia de que a história não tem uma temporalidade única, não tem uma única dimensão linear. Ela tem também uma outra dimensão que carrega o infinito dentro do finito. A Comuna foi então um acontecimento épico que demonstrou, né, que proporcionou essa visualização do infinito dentro do finito, ou em outra formulação, né, atribuída a Che Guevara, quando o extraordinário torna-se cotidiano, é a revolução. Então esse extraordinário acontece também na Comuna. Para finalizar, eu queria só mencionar para vocês o terror que foi a Semana Sangrenta, né, com cerca de 30 mil assassinados e a deportação de vários outros milhares. Lendo para vocês algumas citações de jornais da época e como alguns comunardos encararam a derrota, né? Completamente contrários a esse espírito da política de bastidores e do salvamento individual, né? Vejam como o jornal Moniteur Universel, citado por Lissagaré, no seu livro, né, História da Comuna de 1871, descreve os comunardos. Nenhum único dos malfeitores em cujas mãos Paris esteve por 2 meses será considerado preso político. Serão todos tratados como bandidos que são, como os mais espantosos monstros jamais vistos na história da humanidade. Vários jornais falam de reerguer o cadafalso por eles destruído, para não lhes dar nem sequer a honra de ser fuzilados. Então era assim que o jornal, né, o principal jornal oficial da época, tratava os comunardos. Agora, eu cito a morte de Delescluze, né, descrita aqui por Horácio Gonçalves no seu livro A Comuna de Paris, Os Assaltantes do Céu. Delescluze era um neo-jacobino. Fala Gonçalves. Delegado de guerra, o último da Comuna, o velho jacobino Delescluze lança um comunicado chamando a guerra revolucionária. A gente já está diante da Semana Sangrenta, de 21 a 28 de maio. E acrescenta: basta ao militarismo e aos estados maiores. O povo nada conhece das manobras
dos sábios. O jacobinismo encontrava-se em seu momento final e agônico, um veio radicalmente espontaneísta e anti-intelectual. A razão política é mais profunda quando se desvencilha de carcaças e ossaturas organizativas. Jacobinismo libertário, a glória das despedidas, a fruição do momento póstumo. A revolução estava sendo derrotada, mas triunfa aplicando contra si mesma, introspectiva, aquilo que não pode dar a toda a sociedade, com seu imprescindível echarpe vermelho, que usa na cintura e não sobre o peito, sua asma e sua curta barba branca. Em um 26 de maio, em que nada mais podia se fazer pela comuna, Delecluse caminha como um sonâmbulo em direção à barricada de Château d'Eau. Em suas mãos apenas uma bengala, estranho objeto no momento em que ninguém circula por Paris sem um fuzil. Está disposto a morrer e será nesse cenário. Cai atingido pelas balas assim que sobe ao muro de paralelepípedos que fecha a rua. A morte jacobina, oferenda pública à vista de testemunhas. Agora a morte de Eugène Varlin, membro da Comissão de Finanças da Comuna, comunardo do qual Marx se correspondeu, um dos que ele se correspondeu. Varlin estava sentado à mesa, isso aqui é do Amédée Dunois, numa coletânea de 1968 sobre a Comuna. Varlin estava sentado à mesa de um café na rua Lafayette. Não tomara qualquer precaução para alterar seus traços. Um padre condecorado, em traje civil, denunciou ao tenente Sicle, que passava. O prisioneiro foi conduzido com as mãos amarradas ao general Lavin Coupé, então instalado no 18º distrito. Vejam, 18º distrito, onde a comuna tinha começado, com as mortes dos generais Lecomte e Thomas. Varlin estava impassível nessa caminhada e muito pálido, mas firme. Um patife o descobriu com um golpe de bastão. Os soldados tiveram grande dificuldade de protegê-lo diante da população que se aglomerava. A morte, mais de 1000 mulheres acompanhadas de homens apertavam os soldados. O general Lavin Coupé, sem hesitar, deu ordem de fuzilá-lo, lá atrás daquele muro. Chegados ao lugar designado, uma voz de quem não pudemos reconhecer o dono, e que foi seguida imediatamente por muitas outras, se pôs a gritar. É preciso passeá-lo mais. É muito cedo. Uma voz isolada acrescentou. É preciso que justiça seja feita na rua das Rosiers, onde esses miseráveis assassinaram os generais Clement Thomas e Lecomte. Então, o Varlin caminha, é conduzido num suplício, e a população açoitando ele, dizendo que é preciso passear mais, façam-no dar voltas e voltas na colina. Então Varlin foi conduzido para perto do muro do jardim, onde foram assassinados a 18 de março os generais Lecomte e Clement Thomas. Sua coragem não se desmentiu um só instante. O suboficial ajudante, diz o senhor do campo, teve a loucura de fazer-lhe uma breve alocução. 2 soldados se aproximam, querem atirar a queima-roupa, mas seus fuzis falham. 2 outros atiram e é então somente que acaba a longa agonia de Varlin. Ele morreu. Escreve-nos o antigo cabo que já citei, após ter levado diversos tiros, gritando: Viva a Comuna! Viva a República! E por fim, fazendo um último esforço entre o segundo e o terceiro tiro, levantou-se, tentando gritar mais uma vez: Viva a Comuna! Por fim, o relatório do tenente Sick diz que no cadáver foi encontrado um relógio de prata. Esse relógio tinha uma inscrição: a Eugène Varlin, lembrança de seus camaradas encadernadores. Assim morreram, Delecluse e Varlin e outros tantos trabalhadores anônimos, 30.000 de trabalhadores fuzilados,
e lutando, às vezes com armas brancas, por sobre os túmulos do cemitério de Père Lachaise, no 18º distrito onde a comuna tinha iniciado. Então a eles a gente dedica, né, a memória das lutas do presente e diz que não devemos esquecê-los, não os esqueceremos, e viva a comuna. Um abraço e até a próxima, pessoal.